Em 9 minutos hoje a gente conversa a respeito dos índices de criminalidade aqui no Espírito Santo. Na verdade, sabemos há tempos que os nossos índices não precisam ser contabilizados para nos informar que vivemos uma guerra civil, uma guerra sem trégua, cujos números inclusive remetem às guerras oficiais. Menciona-se sempre, inclusive, estatísticas do Vietnã para ter uma dimensão de um conflito armado em que se perdeu menos vidas do que no cotidiano urbano. A propósito disso e da busca de uma reflexão sobre esse assunto é que nós vamos conversar com o nosso entrevistado de hoje, que é Pablo Lira, pesquisador em criminalidade e estudos sociais e geógrafo com mestrado em arquitetura e urbanismo. Pablo, nos primeiros 7 meses deste ano, o Espírito Santo contabilizou, segundo as informações, que a gente tem cerca de mil mortes por crimes letais. As autoridades atribuem esse elevado número ao chamado crime de execução no mundo das drogas, que normalmente está distrito às nossas periferias. O que a gente tem de dados estatísticos com relação, objetivamente, à nossa criminalidade? O Instituto João de Santos Neves, ele vem desenvolvendo uma sistemática de análise por meio do seu produto intitulado Boletim de Criminalidade, onde a gente faz uma análise dos crimes letais de 4 em 4 meses. É uma periodicidade quadrimestral. Nos primeiros 4 meses desse ano, 2011 comparado com 2010, a gente constatou uma redução no número de crimes letais no Estado do Espírito Santo da ordem de 17,5%. Então, uma em comparação com igual período do ano passado. Do ano passado, de janeiro, 2010. Janeiro a abril também. Isso, de janeiro a abril de 2011 comparado com janeiro a abril de 2010. É uma redução que é importante no cenário capixaba e que também vem corroborando a redução que foi constatada em 2009 para 2010, que foi uma redução de 9,3% nos mesmos crimes letais. Então isso é muito importante porque ao longo das 3 últimas décadas no Estado do Espírito Santo, a gente constatou um aumento cumulativo da criminalidade. E nessa última década, a gente alcançou uma estabilização dos índices de criminalidade, uma estabilização ainda em índices, em patamares elevados. Essa redução de 2009 para 2010 é importante e essa redução identificada nesse primeiro quadrimestre também é fundamental para a tentativa de mudança de cenário da segurança pública capixaba. Então a gente está indo para um caminho aí bem importante para a melhoria da qualidade de vida da população capixaba e também para a melhoria dos níveis de segurança pública. Indica uma tendência, mas não é uma situação ainda consolidada. Essa redução da criminalidade ainda não é uma redução efetiva, né? Ela tem que ser corroborada nos próximos anos. Você mencionou a respeito das últimas décadas, qual a última data que a gente tem como referência? Nós temos o quê? Os anos 70? A gente tem os dados do SINDATA-SUS de 79, a taxa de homicídio do Estado do Espírito Santo gerava em torno de 15 homicídios por 100 mil habitantes. Nos anos 2000, essa taxa alcançou o patamar de 50 homicídios por 100 mil habitantes. E estabilizado, né? Ficou estabilizado nesse patamar. Então essa redução identificada nesse início de ano e no ano passado, com 2009, é importante para a gente mudar essa tendência de aumento que está tendo nessas 3 últimas décadas. Então as ações governamentais, a integração dessas ações em nível federal, estadual e municipal, elas tendem a contribuir para uma efetiva redução da criminalidade no Estado do Espírito Santo. 50 homicídios por grupo de 100 mil habitantes. Isso. Qual é a taxa brasileira? A taxa brasileira é 26 homicídios por 100 mil habitantes. 26. Interessante, quando a gente comenta sobre a taxa, ressaltar algumas considerações metodológicas. Por exemplo, a taxa de homicídios, ela serve para comparar áreas com diferentes magnitudes populacionais. Sim. Só que no Brasil, a gente tem um problema sério em termos de padronização dos índices criminais. O Estado do Espírito Santo é um dos estados referência na contabilização dos seus crimes. Isso é apontado tanto pelo Ministério da Justiça quanto pelo Ministério da Saúde. Quando a gente pega a taxa do Estado do Espírito Santo e compara com a taxa de estados do Norte e do Nordeste, que tem índices de subnotificação muito elevado, o Estado do Espírito Santo acaba se destacando um pouco mais do problema que já é evidenciado aqui. Então é importante a gente problematizar isso. Também é importante a gente ressaltar que essa comparação ela deve ser feita da taxa com unidades geográficas semelhantes, que mantém um certo grau de semelhança.
Por exemplo, você pegar um estado e comparar com outro, um país e comparar com um país. Em 2008 foi interessante, os noticiários nacionais divulgaram a comparação da taxa de homicídios no município de Vitória com o país Iraque. É uma comparação um pouco equivocada em termos metodológicos, porque a população do Iraque, ela gira em torno de 28 milhões de habitantes. Ela tem um grande potencial de diluir o número de homicídios. Quando comparado com a população de Vitória, que é 300 mil habitantes, 290 mil habitantes, essa potencialidade de diluição é bem menor quando comparado com o Iraque. Então, geralmente, a taxa de um município ou um estado pode ser maior do que uma taxa de um país. Mas se você pegar, por exemplo, a população do Iraque e reduzir ela aos grupos de 100 mil, você não vai chegar ao mesmo resultado? Então, a taxa, ela serve para isso. Mas você tem que manter um certo grau de semelhança. A comparação correta é você pegar a taxa do Brasil e comparar com a taxa do Iraque. A população do Iraque é 92 vezes maior do que a população de Vitória. Então, perde esse grau de semelhança. Quando comparado com a população do Brasil, a população do Iraque é 6 vezes maior do que a população do Brasil. Então, permite essa comparação. A taxa do Brasil, 26 homicídios por 100 mil habitantes, e a do Iraque, 70 homicídios por 100 mil habitantes. Em 9 minutos, hoje nós estamos conversando com Pablo Lira, pesquisador em criminalidade e estudos sociais e formado em geografia com mestrado em arquitetura e urbanismo. A gente volta já. Voltamos com 9 minutos, que traz hoje Pablo Lira, pesquisador em criminalidade e estudos sociais. Pablo, você citou para nós as taxas de criminalidade ou de crimes letais, né, como vocês preferem denominar, aqui no Espírito Santo, indicando uma tendência de arrefecimento, inflexão para baixo nos últimos 2 anos, de 2010 em relação a 2009 e de 2011 em relação, mas são números altos, elevados ainda. Nós estamos falando de 1.000 mortes nos primeiros 7 meses desse ano. Não estou considerando o quadrimestre, estou considerando o último dado disponível, né? Vocês correlacionam fatores, o que causa isso? Por que as pessoas matam? Por que as pessoas morrem nessa quantidade? Essa análise, ela também é desenvolvida, né? A gente identifica os índices atuais de criminalidade, né? São índices elevados no Estado, mas é interessante a gente analisar a etiologia desse fenômeno social. Quais são os estudos das causas, né? Quando a gente vai analisar esse aumento gradativo da criminalidade nas últimas décadas no Estado do Espírito Santo, é importante a gente retomar a transição do primeiro grande ciclo econômico capixaba para o segundo grande ciclo econômico capixaba, que foi caracterizado pelo advento da industrialização do Estado do Espírito Santo na década de 70. É a partir daí... Adensamento urbano, êxodo rural, isso, falta de políticas públicas para atender às demandas da periferia desassistida. Problemas econômicos de diversas formas. Então, tudo isso foi se correlacionando de maneira cumulativa, esses fatores, ao longo das 3 últimas décadas. E hoje, a gente chega num período crucial, que é tentar reverter essa tendência de aumento. Hoje nós estamos vendo um problema mais crucial, porque nós estamos sujeitos a ver esse replay, né? Isso, né, Pablo? Mas o interessante é que hoje, diferente da década de 70, a gente tem os marcos regulatórios, a legislação urbanística, a legislação ambiental, o próprio advento da Constituição de 88, ela garante uma melhor qualidade nesse crescimento econômico, vinculado com o desenvolvimento social. Então, um desenvolvimento mais sustentável para o Espírito Santo. Hoje, por exemplo, as políticas públicas em nível federal, estadual e municipal, elas visam a integração das ações de prevenção e repressão da criminalidade violenta. Então, tentando integrar essas ações, esses esforços, para garantir uma melhor qualidade de vida para a população capixaba e também uma melhor sensação de segurança pública nas próximas décadas e nos próximos anos. Esses resultados a gente espera, né, busca alcançar a médio e longo prazo. Então, é importante essa integração. Atualmente, a gente aqui no Estado vem identificando ações em nível federal, o programa PRONASSE, do governo federal, o Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, que visa integrar as ações de prevenção também com as ações, as políticas públicas estaduais. Exemplos que a gente tem, o Programa Estado Presente, da Secretaria Extraordinária de Ações Estratégicas, e também o Programa de Combate à Pobreza, o Programa Incluir, do Governo do Estado, combinados também com as ações em nível municipal. A estruturação das guardas municipais, investimento em tecnologia, vídeo monitoramento. Então, o cenário hoje é mais promissor para a gente ter uma melhor qualidade nesse crescimento e desenvolvimento social, quando comparado à década de 70. Não temos necessariamente que rever aquele filme de que houve a saturação nas periferias, surgiram aí São Pedro, Ferrosa,
terra vermelha, não havia políticas públicas suficientes. Então, o que você diz é o seguinte, que a ideia de que os marcos regulatórios hoje previstos certamente atenuarão esses impactos predatórios. Provavelmente. E também a atuação do poder público também. Tem essa forte probabilidade, né, de você ter um desenvolvimento mais equilibrado e, sobretudo, aprendendo com os erros cometidos nessas 3 últimas décadas. Isso é fundamental para a melhoria da qualidade de vida da população capixaba. Você é geógrafo? Isso. Então, olha bem, em biologia tem uma tese seguinte, num armário que cabe 20 peixes, num aquário que cabe 20 peixes, se você colocar 40, 20 inevitavelmente serão jantados. Quando você fala de 40 anos atrás, nós falávamos de 90 milhões em ação. Hoje nós estamos falando de 195 milhões. A sociedade brasileira, a população brasileira, mais do que dobrou em 45 anos. Não há algo de intrinsecamente predatório nesse crescimento desproporcional da população, não? Ou seja, não é um comprometimento do espaço vital e da exaustão dos recursos que estariam melhor disponibilizados para menos pessoas, não? Então, isso é um senso comum, não é bom senso? Com certeza. Essa análise é interessante, que ela mostra justamente, ela vai corroborar teorias do campo da criminologia que apontam variáveis como densidade demográfica correlacionados com os vetores de criminalidade, principalmente nos países subdesenvolvidos. O problema não é a densidade demográfica em si, na verdade é a combinação dessa densidade demográfica com outros fatores. Por exemplo, inclusive o cultural, né? O cultural. Com certeza, a distribuição dos recursos, a distribuição dos equipamentos e serviços coletivos urbanos, a distribuição também da própria renda. Então é a combinação desses fatores que vai influenciar o aumento ou a redução da criminalidade. O interessante também, uma outra variável que a gente identifica se correlacionando com os índices de criminalidade, é a questão da taxa de urbanização. Teoricamente, a taxa de urbanização, uma área que tem uma maior urbanização, deveria apresentar índices mais estáveis ou menores índices de criminalidade. Na realidade do Brasil, isso não ocorre, é o contrário. Você vê áreas muito urbanizadas, com altas taxas de urbanização, e você vê combinando altas taxas de criminalidade. Aí é a influência daqueles outros fatores que a gente comentou agora há pouco. Ou seja, quanto mais ajunta gente, mais uma predisposição ao estranhamento, digamos assim. A importância de você planejar ainda mais, potencializar as ações do Estado, o Estado nacional, no caso a União, diversos níveis, nesses territórios que tem esse problema de adensamento populacional, densidade demográfica, ocupação desordenada do espaço e uso do solo. Agradeço, Pablo, muito sua presença aqui no nosso 9 Minutos. Eu que agradeço e estamos à disposição para contribuir. Em 9 minutos a gente contou com a presença do pesquisador em criminalidade e estudos sociais, geógrafo, mestre em arquitetura e urbanismo, Pablo Lira. Até já.